O papo agora é Copa Libertadores, estamos aqui em Santiago, concentração do Cruzeiro, time com novidades entre os relacionados, atacante ficando mesmo fora de combate. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge é decisão diante da Católica. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV, diretamente aqui de Santiago, Chile. O Cruzeiro agora foca na Copa Libertadores da América e o time do técnico Arthur Jorge com esse compromisso importante. É jogo decisivo, hein? Daqui a pouco vamos trazer a lista dos relacionados, preparação do Cruzeiro que foi encerrada com um treinamento pela manhã, foi encerrada em Belo Horizonte, no Brasil, porque o último treinamento será aqui no Chile e aí vamos acompanhar o que define o Arthur Jorge para este compromisso. Em relação ao time que vem atuando, ele tem todos os jogadores à disposição. A exceção agora passa a ser o Bruno Rodrigues. Ele passou por exame de imagem, teve constatado um edema e por isso ficou fora. Já vem fazendo tratamento intensivo para ver se ele se junta à delegação que vai estar em Salvador no sábado para o jogo diante da equipe do Bahia. Aí o assunto é Campeonato Brasileiro, em termos de Brasileirão. O Cruzeiro está na 15ª colocação, 1 ponto apenas à frente do 17º colocado, sinal de alerta. Nunca deixou de estar ligado, mas ele aumentou a sua potência, né? A luz desse sinal de alerta, ela ficou mais acesa com a derrota no Clássico para o Atlético Mineiro. E aí o Cruzeiro vai ter que buscar ponto nesses 2 jogos fora de casa no Brasileirão. Depois do Bahia, tem a decisão com o Goiás na Copa do Brasil. E no final de semana seguinte, antes de ir para a Argentina enfrentar o Boca, o Cruzeiro joga com o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo. Então, é a sequência pesada. A gente falou sobre a maratona que o Cruzeiro teve em abril. A de maio é mais difícil ainda e começou com um resultado que ninguém esperava, que foi a derrota para o Atlético Mineiro. Sobre o Bruno Rodrigues, então, vamos ver se ele reúne condição de retornar no sábado lá na Fonte Nova, em Salvador. Vamos passar aqui todos os jogadores relacionados. Tem novidade? Tem jogador reaparecendo? Goleiros, Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito. Zagueiros, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Laterais, Kaique, Fagner, Cauã Moraes e William. Pro meio campo, Japa tá de volta, hein? Christian, Gerson, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Pro ataque, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra, Neisser, Wanderson, Kenji e o Chico da Costa. Chico da Costa também voltando a ficar à disposição. E aí vamos acompanhar. São 25, 2 serão cortados, um goleiro e mais um jogador de linha. Aí é com o técnico Arthur Jorge. Por mais que ele monte equipes misturadas, mas quem sobrar ali do trabalho tático, muito provavelmente, vai ficar fora do banco na quarta-feira, diante da equipe da Católica. Lembrando que o jogo no horário do Brasil será às 11 da noite, hein? É isso mesmo. Tem que ficar ligado aí na Samuca TV, 23 horas. A gente está aqui com 1 hora a menos. Temperatura até agradável, um pouquinho de frio aqui em Santiago. E é este o clima para essa decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre time provável, o que pode mudar? O técnico Arthur Jorge sobre time. Há uma expectativa de que o Fagner ele possa voltar a ser titular. O Cauã Moraes recebeu aquela chance diante da equipe do Atlético Mineiro, não foi bem. O Fagner tinha atuado ali um tempo diante do Boca, também não vinha fazendo um grande jogo. O Cauã Moraes entrou naquela ocasião. E no Clássico o Cauã foi titular, o Fagner ficou no banco, então está inteiro para esse compromisso diante da Católica. Vamos ver se o técnico Arthur Jorge faz alguma outra alteração. Depende, claro, também desta maratona de jogos que o Cruzeiro vem tendo, mas até quarta-feira a turma deve estar recuperada. O Cruzeiro jogou no sábado, domingo foi de folga, aí a recuperação para todo mundo. Treinou hoje pela manhã em Belo Horizonte, fecha a preparação amanhã à tarde aqui no Chile, o jogo na quarta. Aí para o duelo com o Bahia, o tempo será bem menor, porque o Cruzeiro vai estar na quarta aqui, o jogo no horário do Brasil vai terminar 1 hora da manhã.
O Cruzeiro vai voltar e muito provavelmente vai emendar viagem, inclusive para Salvador. Tem quinta e sexta apenas, no sábado, 9 horas da noite, já estará em campo na Fonte Nova, diante da equipe do Bahia. E aí, na terça seguinte, é o compromisso diante da equipe do Goiás. É o calendário apertado para todo mundo, para o Cruzeiro não seria diferente, mas o time querendo dar uma outra resposta, porque a impressão que foi deixada no clássico diante do Atlético Mineiro, obviamente não agradou ninguém. Não agradou ao grupo, que teve ali muita conversa ainda no vestiário do Mineirão para tentar entender o que aconteceu. E, claro, o Arthur Jorge falou abertamente sobre isso na entrevista coletiva, que não estava nada satisfeito com o que o Cruzeiro tinha entregue naquele jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, quando todo mundo esperava uma vitória, porque hoje a situação em termos de tabela no Brasileirão estaria muito mais tranquila, mas sem tempo para lamentar. Quarta-feira, decisão. Se o Cruzeiro vence a Católica aqui no Chile, praticamente coloca um pé nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O empate vai depender de mais coisa para frente. Se perder, meu amigo, aí a classificação para as oitavas da Libertadores vai ficar bem ameaçada. Ô Samuca, inclusive a gente pode desenhar cenários aí, né? Até tem o simulador lá da Central da Top que a galera pode utilizar se quiser, mas existe um cenário que o Cruzeiro vencendo esse jogo, ele pode se classificar com uma rodada de antecedência, e existe um cenário que seria desastroso do Cruzeiro ser até eliminado com uma rodada antes, né? Se não ganha da Universidade Católica e perde pro Boca lá na Bombonera, azedou. Esse jogo é decisão na quarta rodada, né, Caramujo? Porque derrota nem pensar. Se o Cruzeiro for derrotado na quarta-feira, muito provavelmente o destino aí será a Copa Sul-Americana, né? Uma eliminação na fase de grupos da Libertadores. O empate, acho que o Cruzeiro ainda precisaria pontuar com o Boca, além de vencer na última rodada. Porque se a gente está falando aí de 6 pontos, empata, vai para 7, Católica também. Não acho que a Católica vá pontuar diante do Boca, mas pega o Barcelona em casa, né? Na quinta rodada. E o Boca na última lá. Aí muita gente pode falar que poderia ter um jogo ali de compadre, isso e aquilo, mas quanto mais ponto você tem, você ficando em primeiro no grupo, você vai ter vantagem para decidir na sua casa, né? Então não vejo o Boca não querendo vencer a Católica, independentemente de qualquer coisa, na última rodada. Então essa é a questão de empate. Acho que empatando, o Cruzeiro teria que empatar na Bombonera para se classificar. E uma vitória, você praticamente coloca um pé nas oitavas, né? O que virou essa questão aí desse confronto direto e o momento do grupo do Cruzeiro, né? Você pode ir, como você disse, de uma quase classificação, você vence, faz 9, a Católica terá, e aí você iguala ali a questão do confronto direto, né, para uma eventualidade aí de empatar em pontos, mas vencendo a Católica, o Cruzeiro dependeria apenas de uma vitória na última rodada, podia até descartar aí o jogo do Boca, brincadeira à parte, né, para fazer 12 pontos, e dificilmente a Católica faria 12 pontos, porque ela teria que vencer o Barcelona e o Boca fora de casa na última rodada. Então, e além disso, o Boca também iria correr risco aí no confronto direto, né? Se ele perde a última rodada para a Católica, vence Cruzeiro e vence Barcelona, ele faz 12 também. Então, ou a gente vai estar muito feliz na quarta, ou com uma preocupação grande em caso de empate e uma preocupação quase que tragédia em caso de derrota, Caramujo. É isso, é aquele jogo que vai condicionar muito, né, Valu? Porque a gente se colocou nesse cenário, basicamente, pelo jogo ruim que a gente fez em casa aqui no Mineirão, né? Esse monstrinho, perdão, esse monstrinho que o Cruzeiro vai enfrentar, não, tá tranquilo, esse ainda tem alguma coisa aqui. Esse monstrinho que o Cruzeiro vai enfrentar foi uma criação que contou com as mãos do Cruzeiro.
Começou a ser criado aqui no Mineirão, né? Com aquele gol lá no apagar das luzes, né? O empate, ali considerando o que se desdobrou depois, seria ruim, tá? Pro Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que venceu fora o Barcelona. A Católica tomou uma taca do Boca em casa. Cruzeiro e Boca poderiam chegar aos 6 pontos. O Boca chegou e o Cruzeiro não conseguiu chegar. Então, já que o Cruzeiro criou essa situação, né? Deu a mão para a Católica e falou, olha, chega aí também, vamos disputar nesse grupo D aqui para a coisa ficar bem maluca na segunda volta da fase de classificação. Então, é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro vai ter que se virar, porque as duas equipes que ele, de fato, as outras duas equipes que estão na disputa, ele vai enfrentar fora de casa. Né? E ele tem que pontuar contra essas equipes. E assim, o jogo não é mais acessível, não é a palavra. Vamos usar o que é. É menos complicadíssimo você vencer a Católica fora do que o Boca Juniors em La Bombonera. E isso não é faltar com respeito à Católica. Veja bem, é menos complicadíssimo. Não quer dizer que seja acessível. É acessível, mas, enfim, são níveis de dificuldades. Não dá para você colocar na mesma prateleira. Vencer a Católica fora de casa é igual vencer o Boca Juniors em La Bombonera. Não é, gente. Não é. Uma criança de 5 anos, torcedora do Cruzeiro, sabe disso. Então, vá para realmente jogar. É uma decisão. Se tornou uma decisão. Quando saiu esse grupo lá, a gente participando aqui do sorteio, a gente já falava, olha, cada jogo vai ser praticamente um jogo de mata-mata. E é isso mesmo. E esse segundo turno da fase de classificação do grupo D é exatamente isso. É um mata-mata. Será um mata-mata para cada uma das 3 equipes que estão tentando uma vaga para a fase de oitavas. E ainda tem um Barcelona ali, né? Que tá mal, mas você tem que jogar o jogo contra o Barcelona. Tem que ganhar dele, você né? tem que ganhar. O Barcelona não vai chegar assim, falar assim, ó, vem aqui, troque 1 quilo de alimento perecível por 3 pontos. O Barcelona não vai fazer isso. Exatamente. Mesmo que chegue já eliminado na última rodada, que é o cenário mais provável. Os caras vão jogar por alguma coisa, velho. Sim. Pelo que a gente não sabe. E aí tem aquelas malas coloridas, né? De fase final também. Sim, pô. Vamos entender isso aí. Mas é um cenário que se o Cruzeiro ganha, e, por exemplo, e aí vai pra Bombonera, pra arrastar um pontinho e poder decidir em casa. Isso. E aí, ganhou do Barcelona, você vai classificar e deixa eles se matarem o Cruzeiro ganhando da Católica, é papo do Cruzeiro ir, não é abdicar do seu jeito de jogar, mas é pra tentar fazer aquele jogo arrastadão, tipo Boca Juniors, tá? Não exatamente. Se preocupar de jogar catimbando e esquecer de jogar futebol. Não é isso que eu tô falando, não. Vai precisar de fazer um outro jogo maduro, mas diferente do que foi aqui no Mineirão.